Olá, amigos e amigas, estamos de volta agora para tratar de um tema muito polêmico, muito comentado nas redes sociais, né? Desde o mês passado, aquele que está todo mundo muito excitado com essa novidade do juiz de garantias, muitas informações vindo dos tribunais que estão se mobilizando, né? Do próprio CNJ, que criou ali um mês atrás um grupo de estudo para saber como viabilizar o juiz de garantias no direito processual brasileiro, né? Então agora que é para valer, a gente precisa entender o que isso mudou, né? Como é que vai funcionar, né? Então, atenção para a alteração legislativa, mais uma aqui do pacote anticrime, que criou a figura do juiz de garantias, né? A ideia aqui é o controle da legalidade e a proteção dos direitos individuais durante a investigação criminal. Está aqui no artigo 3º-B do Código de Processo Penal, um dispositivo que foi criado para inserir essa ideia no Código de Processo, né, para apresentar a essa figura do garantidor da legalidade, do garantidor da constitucionalidade, do garantidor dos limites da Constituição dentro de uma ideia de investigação criminal que precisa garantir ali o equilíbrio dentre o interesse social da persecução penal, o direito de punir do Estado e os direitos fundamentais, direitos individuais da pessoa humana. Essa ideia do juiz de garantias, obviamente, não nasce agora, não nasce no Código de Processo Penal brasileiro, é algo que já existe em outras legislações, a exemplo do México, Estados Unidos, alguns países da Europa, algo que já foi muito discutido, já foi sonhado, já foi exigido, já foi suplicado pelos professores, juristas, né, magistrados, membros do Ministério Público. O tema, obviamente, dividiu opiniões, mas todos que reconhecem, que conhecem o Instituto a fundo e sabem a importância dele para garantir o equilíbrio do processo, a imparcialidade do julgador, ficaram felizes e festejaram essa novidade, tá? Nós discutimos legislativamente o juiz de garantias desde 2009, no anteprojeto do Código de Processo Penal, ali comandado pelo nosso Pacelli, já era muito celebrado e muito festejado, só pelo fato de constar no anteprojeto. Então, desde 2009, a gente vem tentando essa alteração legislativa para agora conseguirmos concretizar esse sonho processual de termos o juiz de garantias. Mas ali, parafraseando o Sérgio Chapelain lá do Globo Repórter, quem são os juízes de garantias? Onde eles vivem? O que eles comem, né? Então vamos lá ver exatamente o que vai ser, como vai funcionar esse Instituto do Juiz das Garantias. O juiz das garantias, ele atuará na fase investigativa, né? Ele atuará aqui no momento pré-processual desde o seu início. Num caso de prisão em flagrante, ele vai ter o primeiro contato dele quando o delegado de polícia, a autoridade policial, remeter, né? Comunicar aquele flagrante para o magistrado, quando ali nas regras do 310 ele vai ter que analisar a legalidade, ele vai ter que avaliar se há os requisitos pressupostos de uma medida cautelar ou de uma prisão, ou então conceder a liberdade provisória. A partir daquele momento, ele se associa àquela investigação, se for prosseguir ou não, para garantir a legalidade dos atos, para garantir os direitos individuais. Essa é a função. Se não for um caso de flagrante, a autoridade policial deverá comunicar ao magistrado responsável por essa garantia pelo juiz, comunicar ao juiz das garantias que ele instaurou uma investigação criminal. Você pode ver aqui que no artigo 3b, inciso 4º, a autoridade policial deve comunicar a instauração de uma investigação. Antes desse 3b 4º, nós iríamos esperar, né, para garantir essa prevenção desse magistrado, de algum requerimento, alguma representação, mas agora, se não for por flagrante, ou seja, se a investigação iniciar por portaria
imediatamente a autoridade policial deve comunicar ali o judiciário de que aquela investigação está sendo iniciada para que o magistrado possa então acompanhá-la. Isso é uma novidade muito importante para a gente, porque se nós avaliarmos o cenário anterior, o magistrado ficava prevento quando ele tinha o primeiro contato com o processo, né, com aquela investigação, e ele, por uma lógica processual, né, uma lógica de prevenção, ele seria o juiz instrutor, ele julgaria aquele processo, ele sentenciaria naquele processo. E agora a lógica inverteu. O juiz de garantias, ele atuará até o recebimento da denúncia, é quando finaliza a sua competência, e tudo que acontecer depois do recebimento da denúncia será responsabilidade do juiz instrutor. Será o juiz que vai fazer a instrução processual, o juiz que provavelmente vai decidir esse processo. Isso é uma medida que garante a imparcialidade do julgador. Mas de que imparcialidade nós estamos falando? Por que isso afetaria a imparcialidade do magistrado? Nós temos duas ideias de imparcialidade que a gente precisa estudar agora. Uma imparcialidade que protege o magistrado de elementos externos, e uma imparcialidade que protege o magistrado de convicções próprias, ou seja, de elementos internos. Então a gente precisa primeiro falar desses externos. Como é que a gente protege um juiz de projeções, de ataques ou de interferências que possam vir de fora? É preciso que o magistrado esteja atento para que o populismo, para que a repercussão social, para que o clamor público não o contamine e não o influencie na hora de dar aquela decisão. Nós falamos nos vídeos anteriores, falamos sobre a condução coercitiva, e nós falamos um pouco sobre essa popularidade que tem as operações da Polícia Federal, por exemplo. Então, quando isso é posto na imprensa, quando isso é posto nos meios de comunicação, todo mundo acompanha. As redes sociais hoje estão aí para isso. Nós temos juízes, advogados, especialistas, né, formados pelo Facebook, formados pelo Google, que querem participar daquele processo, que querem participar daquele julgamento, que assistem, que manifestam opinião, que julgam os magistrados pelas decisões que eles tomaram, dizendo se estava certo, dizendo que estava errado, né? Os magistrados sofrem muito com isso, porque são ligados, né, a figuras dos réus, os próprios advogados são confundidos com os atos dos seus clientes. E isso tudo a gente precisa controlar para evitar que o populismo tome conta das decisões judiciais, né? Tem uma decisão, tem uma teoria muito interessante apresentada pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, quando ele fala no sistema Volks. O sistema Volks é uma expressão alemã que traduzida para o português seria popularesco, né? Não seria populista, porque o populismo já tem um significado próprio no vernáculo, então seria o popularesco, aquilo que atrai, aquilo que fantasia a mente de quem está ali, que alimenta as energias de quem está ali assistindo, o telespectador daquilo ali. E isso hoje no Brasil está muito forte. E a gente percebe que os processos de criminalização primários e secundários, ali o processo de criminalização primário, que é a construção legislativa, ele está influenciado pela imprensa. Se nós pegarmos uma análise rápida de 1990 para cá, da lei de crimes hediondos, da lei de tortura, né, da lei Carolina Dickmann, que foi uma lei que foi muito comentada, as próprias alterações na lei de crimes hediondos, né? Tudo está sendo feito para atender a um anseio social, né? A notícia é posta, o processo é posto, um fato aconteceu ali que gerou repugnância social, aquilo ali é repercutido nas redes, repercutido nos grupos de WhatsApp, no Facebook, então aquilo ali acaba fomentado por um jornal de grande circulação, e aí daqui a pouco ele vira um projeto de lei
e está lá no Congresso Nacional, porque ali o parlamentar agora ele precisa ser o protagonista da resolução daquele problema. Então, o discurso ele está sendo comprado, ou ele está sendo construído, ele está sendo comprado como uma mercadoria. Então, de acordo com essa teoria do professor Eugênio Raul Zaffaroni, o parlamento, que aí a gente traduz para o nosso Congresso Nacional, deixa de fazer o que é certo para fazer o que parece certo, para garantir não a resolução do problema, não ali o controle social, mas para garantir a sua popularidade, a garantir os seus votos. Então isso é uma teoria que pode ser aplicada nesse contexto social que nós vivemos hoje no Brasil, e a ideia de populismo, de popularesco dentro de um processo de criminalização primária. Mas tem o processo de criminalização secundária, que aí seria efetivamente a decisão judicial. O processo de criminalização secundária pode ser afetado, pode ser influenciado pelo magistrado, pode influenciar o magistrado? Pode, isso é perfeitamente possível. O magistrado é um ser humano, ele está ali zelando também pela sua imagem, pela sua honra, e ele sabe que se ele der uma decisão que desagrade a população, ele pode ser desqualificado na imprensa. Especialmente se um jornal de grande circulação ou uma mídia de grande circulação tiver interesse naquele processo para defender ali o seu cliente que está sendo julgado. E isso a gente sabe que no Brasil é muito comum, mas para manter a seriedade deste curso, para manter o rigor científico e a honestidade científica nesse curso, nós não vamos entrar em detalhes nesse sentido para que a gente não perca o foco do nosso trabalho, da nossa pesquisa. O objetivo era mostrar a vocês que esses elementos externos provocados pela cinematografia dos julgamentos e das operações, elas podem influenciar um julgador de forma de fora para dentro, seriam influências externas. Mas também, como nós falamos, existe a imparcialidade formada ali, prejudicada ali por convicções próprias, por crenças próprias. E essa parte é muito interessante, ao meu ver, a mais interessante delas, porque o autor Bernhard Schoenemann, que é o autor alemão, ele importou para o direito uma teoria da psicologia social do comportamento, teoria chamada teoria da dissonância cognitiva, uma teoria interessantíssima que é de um norte-americano chamado Leon Festinger. É uma tese, um livro publicado em 1953. Isso está no nosso material de apoio. Eu falo um pouquinho, obviamente, sem muita profundidade dessa teoria, mas quando o Bernhard Schoenemann, que é um dos maiores juristas alemães, que foi tratado nessa obra de Direito Penal, Processo Penal e Filosofia do Direito Penal, Filosofia Penal, é uma excelente, magnífica obra organizada pelo nosso amigo professor Luiz Greco. Tive a honra de tê-los como meus professores na Alemanha durante os nossos estudos, e eles são muito precisos e muito coerentes e nos passam muita segurança com relação a isso, formando uma base interdisciplinar para que a gente possa ter certeza do que a gente está falando. Então o Bernhard Schoenemann importa essa teoria do Leon Festinger para nos apresentar a teoria da dissonância cognitiva, que nada mais é do que a busca de um equilíbrio quando você está diante de um conflito de informações dissonantes. As crenças, o Festinger ele fala que as crenças formadas antecipadamente podem gerar em você uma resistência a informações posteriores que possam gerar dissonância. Então você, para proteger aquilo que você já pensava antes, você acaba criando uma resistência e desenvolvendo novos elementos para adequar essas informações novas que você tem com o que você já pensava. Então, uma ideia de existência. Você não quer admitir que você errou, que você estava errado. Eu trouxe aqui um exemplo interessante para isso, porque ele chama aqui de mecanismo de defesa do ego, Isso é muito forte para a gente, mas será que a gente passa por isso mesmo? Será que essa teoria ela tem aplicabilidade no direito, nessa nossa situação? Quando ele apresenta os exemplos do livro, ele fala ali do fumante, ele fala ali de um ambientalista. Quando ele fala do fumante, o fumante sabe que fumar faz mal, mas ele criou ali na mente dele
a ideia de que aquilo ali faz bem para ele e que ele precisa fumar, que aquilo ali transforma ele numa pessoa melhor. Mas não adianta pôr na caixinha do cigarro que aquilo ali causa câncer no pulmão, porque ele cria elementos próprios para satisfazer a crença inicial dele de que fumar para ele faz bem. Então ele acaba dizendo assim, tudo dá câncer, se eu tomar água mineral de qualquer marca, ou refrigerante, ou não lavar direito uma fruta, eu vou ter câncer da mesma forma. Então eu vou morrer de qualquer jeito, então eu vou fumar e vou morrer com prazer. Então isso é uma forma de você ali bloquear a dissonância, né, com as informações ali da caixinha do cigarro, para criar elementos de consonância, para que aquela sua tese ali seja confirmada. E aí eu explorei um pouco essa obra do Festinger e trouxe um pouco para a nossa realidade, porque não tem hoje nada mais chato no mundo do que você ver a disputa em grupos de WhatsApp de militantes políticos. Né? Ali o cara que escolheu A ou B, ele quer manter a tese de que ele acertou no voto. Então, não estou falando de político nenhum, estou falando aqui da gente ter formado uma convicção sobre algo, sobre uma tese, e mesmo diante de informações novas, eu prefiro ali buscar elementos para mostrar que eu estava certo. Né? Isso pode acontecer também em relacionamentos, aí eu achei muito bacana isso, trazer essa ideia para um relacionamento, porque vai ficar muito mais fácil a compreensão. Uma mulher conhece uma pessoa que pareceu ali encantadora no início, trouxe flores, se mostrou um homem gentil, afetuoso, carinhoso, e a mulher se apaixonou. Né? E aí casaram e depois de uma vida formando aquela primeira crença, aquela pessoa ali começou a se demonstrar uma pessoa agressiva. E aí tem o primeiro episódio de violência doméstica, e aí há aquela briga, nós temos agora um elemento dissonante. Aquela crença de um homem gentil está sendo conflitado com uma informação nova que ele não apresentava até então. Então ali a mulher fica naquela dúvida de quem realmente é, mas para atender aquela crença inicial, ela acaba ali perdoando, né? Assim, o cara diz que vai mudar, ela precisa ouvir algo que alimente a crença inicial, né? Precisa ouvir algo que alimente a crença inicial. E o contrário também pode ser diferente. Às vezes ali a sua mulher já tem ali uma pessoa que ela acha que pode ser uma mulher que ela acha que pode ser ameaça ali para a relação de vocês, mas ela não gosta dessa mulher porque essa mulher está te cercando, ele curte tuas fotos na rede social, né? Então ela já formou a crença dela inicial ali. Aí vocês estão num restaurante e aí de repente quando ela vê aquela pessoa que ela não gosta, que ela acha que está te seguindo, está te stalkeando ali, entra no restaurante. O que essa mulher está fazendo aqui? Será que ela está aqui só para ver a gente, para perseguir a gente? Aí você para ali, faz uma pausa no jantar de vocês e fala assim, amor, você conhece a teoria da dissonância cognitiva do Leon Festinger? Então, aí você apresenta isso para se limpar ali, para limpar a sua barra ali naquela situação constrangedora, né? Então, olha só, esses foram os exemplos que nós apresentamos, né, essa ideia. E aí, como é que isso funciona dentro do processo agora? Trazendo isso para o processo penal, como o Kahneman fez para a gente. O magistrado, ele participa da construção probatória lá no inquérito policial, ajuda o delegado de polícia, o membro do Ministério Público, o primeiro contato, a primeira tese, a primeira versão, ele vai participar daquela construção. Então, olha só, o magistrado ele vai formar a crença, ele vai formar a convicção dele. Quando o Leon Festinger traz isso para a gente, o Bernard Kahneman traz isso para o processo penal, ele diz assim, olha só, não estou acusando o magistrado de imparcialidade, eu estou apresentando aqui uma teoria da psicologia que comprova cientificamente que você, mesmo inconscientemente, cria bloqueios para a dissonância. Então, se o magistrado já está ali com a sua convicção formada desde o inquérito policial, como é que esse magistrado vai julgar
de uma forma livre, independente e imparcial? Como é que ele vai analisar ali o depoimento das testemunhas? Como é que ele vai ali analisar a tese do advogado? Ainda mais que tem do lado dele uma pessoa que está falando a mesma língua que ele, ali aquela vozinha no ouvido que o Kahneman fala de efeito aliança, quando ele encontra uma pessoa que alimenta aquela crença inicial que ele tinha. Ali o membro do Ministério Público, normalmente, ele vai trazer para o juiz ali a confirmação daquela crença inicial de que aquela pessoa ali é culpada, de que realmente ele participou do crime, né? De que realmente ele é autor daquele crime, de que realmente tem materialidade, de que ele precisa ser condenado, né? E além disso, óbvio, além da tese do Festinger, dessa construção perfeita, magnífica do professor Bernard Kahneman, nós temos a ideia de que temos o ego que precisa ser protegido mesmo, além da teoria, como é que eu vou assumir perante esse contexto midiático que eu cometi um grave erro, que prejudiquei a vida de uma pessoa, né? Ali decretei a prisão preventiva, depois de uma operação da Polícia Federal, o psicológico, a imagem daquela pessoa ali está abalada, o psicológico de toda a sua família, né? Ele pode, como profissional, ir à falência, ir à decadência, né? Falir a sua empresa. Tudo isso gerou prejuízos irreparáveis para aquela pessoa que foi alvo de uma operação, como eles denominam. Então é preciso ter muito cuidado na hora aqui do magistrado pegar tudo aquilo que foi feito, chegar aqui diante de uma prova da inocência, o magistrado vai absolver, né? É óbvio que isso vai acontecer e vai variar de personalidade para personalidade, de pessoa para pessoa, mas exatamente para garantir a estabilidade desse raciocínio é que o Bernard Kahneman tirou a gente desse subjetivismo e jogou a gente para um processo científico de uma psicologia social que fala que aquele magistrado está maculado por informações que ele vai querer preservar dentro do seu íntimo, dentro do seu psicológico. A gente precisa reconhecer que um juiz ativista, um juiz que é protagonista da construção probatória, ele alimenta o espírito de um processo inquisitório. Então nós não podemos, o nosso sistema constitucional não permite, né, ele não tem espaço para algo nesse sentido. E o indúbio pro réu, caso o magistrado não encontre, a gente não pode permitir, o nosso sistema, na verdade, não permite que o magistrado parta de uma convicção inicial, ele acha que aquilo ali aconteceu, e ele sai em busca de elementos para comprovar a sua tese. Isso não pode existir dentro do processo. E isso já aconteceu em alguns processos. A gente tem hipóteses de denúncias em corregedorias, até processos no CNJ, do magistrado que extrapolou ali a sua figura de magistrado e ele passou a ser investigador. Ele passou a construir, fazer a construção probatória para alimentar uma crença, um pressentimento ou uma ilação que ele já alimentava antes. E óbvio, isso não pode ser permitido por nós. Então, para fechar a ideia de juiz de garantias, o juiz de garantias, ele fica prevento ali na fase pré-processual. Óbvio que isso ainda vai ganhar aqui os contornos práticos após a definição do CNJ. Isso ainda deve, como toda legislação nova, ser questionada de certa forma, mas a ideia está apresentada para vocês e a decisão, a competência, na verdade, acaba ali no recebimento da denúncia. No próximo vídeo a gente vai tratar especificamente sobre os itens que compõem a competência do juiz de garantias conforme determinado pela nova legislação. Até daqui a pouco.